Você já tentou manter a calma enquanto seu celular vibra sem parar, a notícia do dia aparece um trailer de um filme apocalíptico e todo mundo nos parece mais feliz e bem sucedido que você? Pois é, os estoicos também viviam no caos. A diferença é que eles tinham um jeito bem prático de não surtar. E é isso que a gente vai decodificar aqui para você usar no seu dia a dia sem precisar virar um monge ou sumir das redes. A real é que essa sensação de que tudo tá piorando é uma armadilha antiga da nossa mente. O cérebro humano sempre teve uma quedinha por prestar mais atenção no que dá errado do que no que dá certo. Isso tinha até um lado útil lá atrás, quando um barulho no mato podia significar que tinha um predador por perto. O problema é que hoje, o barulho no mato virou feed de notícias, o grupo na família no WhatsApp e aquele influenciador que posta fotos sorrindo na Grécia enquanto você tá tentando lembrar se pagou a conta de energia. Marco Aurélio, um dos principais nomes do estoicismo, governou o Império Romano durante pragas, guerras e crises políticas. O cara tinha todos os motivos para entrar em pânico junto com a população, mas ele escolhia não embarcar no desespero coletivo. Ele escrevia para si mesmo sobre virtude, disciplina e aceitação, como se estivesse mandando mensagens para lembrar: isso está fora do meu controle, então não vale gastar energia. Se a gente traduz isso para o nosso mundo, é quase uma higiene mental. Você não controla o que aparece nas manchetes, não controla se o algoritmo vai te mostrar uma notícia absurda logo cedo, e definitivamente não controla o que as pessoas decidem postar. Mas você controla o que deixa entrar na sua cabeça e como reage. Na próxima vez que sentir que o caos está ganhando, pergunta para si mesmo: isso está no meu controle ou é só ruído? Se for ruído, solta. O mundo sempre esteve desabando, só mudou o feed. Essa ideia de que nunca esteve tão ruim é quase um vício moderno. Mas se você parar pra pensar, o mundo sempre foi um lugar bagunçado. A diferença é que hoje a gente tem um feed em tempo real jogando essa bagunça na nossa cara 24 horas por dia. Antes, as más notícias levavam dias ou semanas para chegar. Agora chegam em segundos, com vídeos em alta definição, thread explicativa e opinião de 50 desconhecidos na sequência. O cérebro humano, desde sempre, tem essa mania de focar mais no que dá errado. É um resquício da sobrevivência. Prestar atenção no perigo aumentava suas chances de continuar vivo. Só que no presente, essa mesma habilidade vira um detector de tragédia funcionando no modo turbo. Se antes o alerta era um barulho no mato, hoje ele é uma notificação que vibra no seu bolso a cada 10 minutos. Pega Marco Aurélio como exemplo. Ele estava governando um império gigantesco enquanto lidava com epidemias que matavam milhões, guerra nas fronteiras e crises internas. Mesmo assim, ele não deixava o caos político e social consumir a própria mente. No diário dele, que hoje a gente chama de meditações, ele lembrava constantemente: isso está fora do meu controle, então não vale gastar energia. A tradução prática disso para o nosso mundo é simples, mas não é fácil. Parar de tentar controlar o incontrolável. Você não manda no que vai aparecer nas manchetes, não controla a felicidade aparente das pessoas no Instagram, e na maioria das vezes nem as pequenas injustiças do dia a dia. O que você controla é a sua reação. Da próxima vez que sentir a pressão do caos, tenta perguntar: isso tá no meu controle ou é só ruído? Se for ruído, você não é obrigado a entrar na dança. Como não ser o personagem principal do apocalipse? Tem gente que trata cada detalhe da vida como um roteiro dramático, onde tudo é sobre si mesmo. Uma reunião que atrasou é porque estão desrespeitando você. Um amigo que não respondeu no grupo é porque ele tá te evitando. Um vizinho que passou sem cumprimentar, claramente ele está tramando algo contra você. E viver nesse modo novela é desgastante, porque a todo momento a sua mente está tentando encaixar as coisas no seu enredo particular. Os estoicos percebiam esse problema há 2000 anos e criaram uma estratégia para sair dele: separar os fatos das interpretações. O fato é apenas o que aconteceu, sem camadas, sem emoção ou julgamento. A interpretação é o que você adiciona em cima, e é aí que quase sempre mora o drama. Por exemplo, o fato é que seu chefe não respondeu seu e-mail ainda. Isso é neutro. A interpretação pode variar de ele está ocupado até ele odiou minha ideia e agora eu vou ser demitido. Quem decide qual versão vai dominar é você. E convenhamos, na maioria das vezes a versão dramática é uma ficção que só serve para aumentar o estresse. Se a gente aplicasse essa separação no cotidiano, evitaria muita confusão. Pensa naquela vez que você quis postar um textão cheio de indiretas depois de uma discussão. Se antes de postar você tivesse respirado fundo e perguntado: o que realmente aconteceu e o que eu estou adicionando por cima? Talvez tivesse
percebido que metade da raiva venha da sua interpretação, e não do fato em si. Resultado, menos arrependimento, menos fofoca e menos tempo perdido, alimentando um enredo que só existe na sua cabeça. Dopamina sob controle, o segredo estoico contra a ansiedade digital. A gente subestima o quanto o vício por novidade domina a nossa vida, e não é só sobre redes sociais, é sobre como o cérebro humano é programado para buscar estímulos constantes. Essa busca vem da dopamina, um neurotransmissor que basicamente é o sinal de "Ei, isso é interessante, continua aí". O problema é que no mundo atual essa dopamina está sempre sendo acionada, notificação nova, vídeo recomendado, mensagem chegando, breaking news piscando na tela. O que os estoicos diriam sobre isso? Provavelmente algo como: se você não controla o que te controla, você é prisioneiro. Eles valorizavam a capacidade de não reagir automaticamente a todo estímulo. E isso tem tudo a ver com o nosso vício moderno por o scroll infinito. É como se cada nova atualização fosse um gancho que te puxa para longe do presente, para longe do que você de fato queria fazer. Pra gente que vive plugado, cortar totalmente os estímulos não é realista, mas dá para adaptar. Um jejum de estímulo pode ser mais simples do que parece. Silenciar notificações por um período do dia, evitar abrir redes sociais na primeira hora depois de acordar, trocar 10 minutos de scroll por 10 minutos de silêncio. No começo parece estranho, você fica inquieto, procurando o celular sem nem perceber, e é aí que entra a parte estoica: treinar esse desconforto. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você pratica, mais fácil fica não reagir na hora. Se Epicteto tivesse vivo hoje, provavelmente ia achar engraçado ver como a gente corre atrás de não perder o momento. No TikTok, quando ironicamente esse medo é exatamente o que nos faz perder o momento real. É como se estivéssemos tentando capturar o presente com tanta força que ele escapa pelos nossos dedos. Sofrer 2 vezes é opcional. Um dos princípios mais práticos do estoicismo é: não sofra antes da hora. Parece óbvio, mas é justamente o contrário do que a gente costuma fazer. A ansiedade moderna é especialista em criar problemas que ainda não aconteceram, como se fosse um serviço de assinatura de tragédias futuras. Você paga o preço emocional agora, vive a angústia por dias e quando o momento real chega, se chegar, já está desgastado antes mesmo de lidar com a situação. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, tinha um hábito curioso. Ele mentalmente se preparava para perder tudo: dinheiro, status, conforto. Não porque ele fosse pessimista, mas porque queria reduzir o poder do medo. Quando você já imaginou e aceitou a possibilidade de algo ruim, o impacto real, se acontecer, é muito menor. É como se você treinasse a mente para não entrar em pânico diante do inevitável. Na vida prática, isso significa não gastar energia com o que ainda não é real. É claro que se preparar para o futuro é inteligente, mas se torturar com cenários que talvez nunca aconteçam é desperdício de vida. O estoico entende que só existe o presente para agir e que o sofrimento antecipado é como pagar um boleto emocional 2 vezes. Uma antes e outra quando o problema realmente chega. Se você parar para pensar, muita da sua ansiedade não vem dos fatos, mas das histórias que você conta para si mesmo sobre o que pode dar errado. E aí entra o ponto: essas histórias são opcionais, você pode escolher não contá-las. Sua timeline interna, o que você escolhe publicar na sua mente. O estoicismo não é só sobre reagir menos, é também sobre escolher melhor o que você deixa entrar. Os filósofos antigos não tinham redes sociais, mas entendiam que a mente é como uma timeline. Se você só consome lixo, só repete lixo. O que você vê, lê, ouve, vira matéria-prima para os seus pensamentos, conversas e reações. Os estoicos falavam muito sobre curadoria mental, era quase uma regra: proteger o espaço interno de influências que não agregavam nada. No nosso mundo, isso pode significar desde deixar de seguir aquela conta que só te deixa ansioso, até decidir não abrir comentário de notícias que você sabe que vão te irritar. É como ter um filtro, mas não no Instagram, um filtro na nossa cabeça. Uma ferramenta prática para isso é a chamada regra dos 3 filtros. Antes de falar ou compartilhar algo, se pergunte: é verdade? É útil? É gentil? Se passar nos 3, manda ver. Se não passar, talvez não valha a pena colocar isso no mundo, nem na sua mente. Quando você começa a aplicar esse tipo de filtro, percebe seu humor melhorar, sua ansiedade diminuir e aquela sensação constante de estar no meio do caos perder força. Porque no fundo, você não controla o que o mundo publica, mas pode escolher o que publica dentro de você. O mundo não vai parar de cair aos pedaços. Sempre vai ter notícia ruim, sempre vai ter alguém reclamando alto, sempre vai ter algo que parece um sinal de que estamos à beira do fim. Mas a diferença é que você não precisa cair junto.
O estoicismo não é sobre fugir, se isolar ou fingir que nada está acontecendo. É sobre aprender a não se despedaçar junto com o que está desabando. Quando você percebe que existe uma distância entre o que acontece e como você reage, começa a ganhar espaço para respirar. Esse espaço é onde você decide: vale a pena me envolver com isso agora? Vale a pena gastar minha energia com essa briga? Com essa notícia? Com esse comentário? Muitas vezes a resposta vai ser não. E tudo bem, isso não é uma fraqueza, é estratégia. Aplicar o estoicismo no dia a dia não significa se tornar insensível. Pelo contrário, significa sentir as coisas de forma mais limpa, sem exageros que a nossa mente adora criar. É conseguir olhar para o caos e pensar: ok, isso é grande, mas não é tudo. Se você quer continuar explorando formas de viver com mais calma, sem precisar virar monge ou largar o celular, se inscreve aqui no canal. Aqui a ideia é juntar filosofia e vida real e mostrar que dá para viver com mais presença, propósito e leveza, mesmo com o mundo pegando fogo lá fora. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês por mais um vídeo e até mais, galera. Valeu!